24 de dezembro de 2019, quinta-feira. Lucas diz assim no seu evangelho. O evangelho de Lucas é um evangelho dos fatos da vida de Jesus. O evangelho de Mateus, né, é um evangelho da geração de Jesus. O evangelho de João é um evangelho da divindade de Jesus. E o evangelho de Marcos, o que é? Vamos ler o evangelho de Lucas. Segundo nos transmitiu os mesmos que presenciaram desde o princípio e foram ministros da palavra. Então Lucas era o médico amado de Paulo, né? Então o evangelho de Lucas é um discípulo de um apóstolo. Isso foi reconhecido pela igreja, pelos cristãos. E o evangelho de Marcos também era um discípulo de João, filho na fé. Lucas narra o nascimento de Jesus e ele fala sobre a visita de Maria a Isabel. E Jesus, então, ele encarna. Agora você pergunta, por que Jesus encarnou com um homem, filho de Adão, como homem, numa carne mortal, pecaminosa? Aí a pessoa dos gregos que consideram a matéria má, como é que eles encaram essa encarnação? Os gregos consideravam a matéria má. Então como é que ele encarna? Como é que eles entendem a encarnação de Deus? É muito difícil para eles, como os gnósticos, kardecistas, de Deus ter se tornado carne nossa, pecaminosa, o corpo de Adão. É porque Deus tem misericórdia da carne de Adão em Cristo. Né? Simplesmente isso. Deus diz, eu tenho misericórdia de quem eu tenho misericórdia. E ele resolveu assumir a nossa natureza carnal, sem pecado, claro. Ele assumiu essa natureza na sua misericórdia, para se revelar como o Verbo, como Deus, como o Messias. Então Mateus ele enfoca mais a geração de Jesus, como ele é o Messias. E Lucas, ele relata os fatos das profecias de, por exemplo, Ana, não é isso? Zacarias, Isabel, né? E Jesus, o cântico de Zacarias, que é o nascimento de João Batista, que vai anunciar também. Então o nascimento de Jesus é cercado de várias testemunhas. Né? E além das testemunhas dos anjos do céu aos pastores. Nós não temos dúvida que Jesus é Deus, que Jesus é o Messias. E ele cresceu, fez o seu ministério na Galileia, padeceu para a redenção dos nossos pecados, ressuscitou. Quando ele ressuscita, ele destrói a nossa culpa diante de Deus. Porque Deus mesmo reconhece que em Cristo nós somos inocentes. Em Cristo nós voltamos à condição antes do pecado. É a nossa justificação. Porque como um ser humano iria ressuscitar num corpo glorioso, a não ser se ele tivesse sido justificado, se ele tivesse sido perdoado por Deus. Mas Jesus ele não foi perdoado porque ele não precisava ser perdoado, porque ele não tinha pecado, ele nunca desobedece ao Pai. Ele sempre fala a palavra do Pai e sempre faz a vontade do Pai. Então ele ressuscitou para a nossa justificação. E depois ele comissionou a igreja, derramou o Espírito Santo para nos santificar. Então agora nós estamos na era da igreja.
Você sabe qual é a próxima eras que nós vamos passar? A era da grande tribulação.